nós estamos trabalhando principalmente com o conceito da rede de Indra, que é uma representação, como se todos nós estivéssemos inseridos numa grande malha cósmica, onde todos os fenômenos, todos os seres e indivíduos estão conectados. Toda manifestação intencional através de corpo, fala e mente, acaba mobilizando essa teia cósmica e afetando todos que estão nela. De alguma forma, existe essa relação. Pode ser uma relação mais proximal, mais local ou física, pode ser algo não local, mais energético, mental. De alguma forma, você está mobilizando a rede de causas e condições que vão gerar os efeitos. O que nós percebemos superficialmente é a dimensão dos efeitos. Mas quando nós estamos agindo, por mais que a gente não perceba, nós estamos trabalhando na rede causal. O nível Parikalpita, que é um nível mais rudimentar, mais superficial, nós acabamos sempre caindo na dualidade de quando nós saímos da nossa presença total no nosso corpo, você está totalmente presente na sua experiência vivendo o presente, então você está no nível de Paratantra, que é o nível da interconectividade. Mas quando você observa a sua realidade em termos de sujeito e objeto, você provoca uma quebra na sua observação. Você tem o observador separado do observado. Então, a sua realidade se torna fragmentada. E aí, quando você se posiciona de um lado e o outro, o seu objeto de observação, se posiciona do outro, você começa a gerar conceitos a respeito daquilo. Você divide o seu objeto de percepção em termos de claro, escuro, bom, ruim, favorável, desfavorável. Vai ter sempre uma opinião a respeito, vai gerar um conceito, uma opinião, e você vai se tornar tendencioso. A sua visão vai se tornar tendenciosa. Então você não consegue enxergar a realidade como é, mas sim uma realidade parcial, fragmentada. E isso faz com que a gente sempre esteja em um conflito interno e um conflito externo, porque o exterior é uma projeção do interior. No Parikalpita a gente está preso aqui, só está observando a coisa pronta, a nossa realidade já formada e onde nós geramos o conceito. No Paratantra você começa a observar que o efeito é composto de causas e condições, várias coisas interrelacionadas, então uma trama cósmica resultando no efeito físico. Então, quando a gente vive no nível superficial, vamos estar sempre potencializando a negatividade, porque nós vamos ter sempre a nossa noção de eu fragmentado do todo, e você vai estar sempre buscando o lucro. Mas quando você vive no Paratantra, você sabe que a harmonia dos outros é a sua própria harmonia, então você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente e surge uma motivação para gerar a positividade. Reconhecer a si mesmo como um agente causal, não um agente fenomenal apenas. E a gente começa a dar mais credibilidade para a nossa ação nisso tudo. Então a gente sai do aspecto reativo, de ficar reagindo ao mundo, e começa a ser proativo. E trabalhando no nível do Paratantra, dessa realidade interconectada, a gente atinge o nível máximo, que é observar as coisas como são. Não existe mais nenhuma fragmentação, não existe nem a dualidade sujeito-objeto, causa e efeito, é uma realidade só, o mundo potencial, que é o despertar da nossa consciência. A atenção ao corpo, a atenção às sensações, a atenção à mente, às percepções mentais e aos dharmas, aos objetos da nossa consciência. Enxergando dessa forma a nossa realidade, nós sabemos que cada nível influencia o outro. Então a gente tem um desequilíbrio em algum dos níveis, os outros vão tendendo a acompanhá-lo. Então se a sua mente está desequilibrada, você sai do eixo de equilíbrio, então o seu sentimento também começa a se deslocar, o seu corpo, que é mais lento, também com o tempo começa a se deslocar, e aí surgem as doenças psicossomáticas,
Da mesma forma que a mente influencia todo o resto, o seu corpo pode estar desequilibrado, ter sofrido algum trauma, ou o que for, e aí surge a sensação desconfortável, aí você começa a gerar uma percepção mental também negativa, e tudo vai acompanhando. Então, dessa forma, você está mexendo na teia cósmica de uma forma negativa. Quando você está vibrando a negatividade, isso está afetando, se espalhando. O seu campo energético está afetando toda a teia. Então, nosso trabalho é aprender a entrar no nosso eixo, encontrar o equilíbrio através das nossas ações. Enquanto a gente está preso no nível superficial, a gente acha que as coisas são assim e a gente se sente vítima da situação. Mas quando a gente tem uma visão mais profunda, a gente sabe que a gente pode alterar isso. Por mais que aquilo que nós conversamos, nós tenhamos basicamente 95% de condicionamento, de uma força impulsiva que leva a gente para um caminho condicionado, um caminho viciado. É uma força muito grande, mas a gente tem um pequeno percentual que a gente tem algum domínio sobre isso. Então, a gente fortalecendo esses 5%, a gente consegue, pela nossa decisão, entrar no nível do equilíbrio e isso influenciar todo o resto, influenciando o corpo, influenciando o nosso meio.